Informação regional. Na Assembleia da República começou ontem o debate na especialidade do Orçamento de Estado. O PS diz que a proposta é boa para os Açores. O PSD está atento às juras de amor à região. Idosos a partir dos 80 anos e residentes em lares começaram ontem a ser vacinados na terceira e em Santa Maria com a segunda dose de reforço contra a Covid-19. O orçamento da Assembleia Legislativa dos Açores para 2022 é de 13,8 milhões de euros. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, sejam bem-vindos às notícias da manhã no Rádio Clube de Angra, nesta terça-feira, 24 de maio. Começou ontem o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2022 na Assembleia da República. Ao todo estarão em discussão mais de 1.500 propostas de alteração apresentadas pelos diversos partidos com assento parlamentar. São vários os que apresentaram propostas de alteração específicas para os Açores, desde a descontaminação de solos e aquíferos na terceira, à ampliação da pista do aeroporto da Horta ou ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada, questões já antigas. Existem propostas relativas à prorrogação das medidas excepcionais para os danos causados pelo furacão Lourenço, a isenção dos pagamentos à Segurança Social para as empresas e trabalhadores da Ilha de São Jorge na sequência da crise sismo-vulcânica, ou majorações de prestações sociais para os beneficiários também daquela ilha, até à compensação pelos custos de insularidade e tripolaridade da Universidade dos Açores, passando pela compensação à SATA para as novas obrigações de serviço público, a garantia do lançamento do concurso para os novos cabos submarinos de comunicações e ainda o fim do corte nas pensões que afeta muitos ex-trabalhadores da base das lajes. Francisco César, do Partido Socialista, disse que este é um bom orçamento para os Açores. Perguntam muitas vezes, este é um orçamento perfeito para as regiões autónomas? Não há orçamentos perfeitos, mas há orçamentos melhores do que outros, ou mais perfeitos do que outros. Este é um bom orçamento para a região autónoma dos Açores, o que contrasta claramente com os orçamentos do PSD em relação à região autónoma dos Açores. É um orçamento que reforça as transferências para as regiões, e nomeadamente para a região autónoma dos Açores, ao nível do IVA, com cerca de mais 21 milhões de euros. É um orçamento que permite às regiões autónomas, através da flexibilização de regras orçamentais, poder adequar as suas políticas à realidade da própria região autónoma dos Açores. Mas é também um orçamento, nomeadamente, por exemplo, à questão dos cabos submarinos, à questão do estabelecimento prisional de São Miguel, à instalação dos radares meteorológicos que já estão na sua fase final, à responsabilidade que este Governo tem que ter e que assume de copagamento naquilo que são e daquilo que é a ampliação da pista do aeroporto da Horta. Mas também um orçamento atento àqueles que devem ser os compromissos do Estado, nomeadamente a mobilidade dos açorianos para o continente e para a Madeira, com obrigações de serviço público para a Ilha de Santa Maria, para a Ilha do Pico, para a Ilha do Faial. Já o deputado do PSD, Paulo Muniz, refere-se a um mau orçamento para a região e diz que agora é que se vão ver as atitudes daqueles que passam a vida a fazer juras de amor aos Açores. Em primeiro lugar, eu queria dizer que este é um mau orçamento para os Açores, ao contrário do que diz o Partido Socialista. É um orçamento que tem menos 20 milhões e, Sr. Deputado, 21 milhões de IVA são os impostos gerados dos Açores. Não é verdade, não é vantagem, não é bonito usar os impostos que são cobrados para fazer política. Eu queria recordar que este orçamento contempla propostas prioritárias e que o PSD as acolheu e que as faz de alteração porque são fundamentais. O PS não fala no financiamento da Universidade dos Açores, o PS não fala na isenção da Segurança Social para os empresários de São Jorge, o PS novamente esquece os Açores. Esta é a questão fundamental. Nós agora vamos estar na verdade e a verdade é saber se na hora da votação aqueles que aqui apregoam juras de amor aos Açores vão votar favoravelmente as propostas que respondem aos Açores. Há um momento, Senhor Deputado, há um momento para a conversa e há um momento de agir e de provar no voto quem está com os Açores. Vamos estar atentos. Já por cá e em conferência de imprensa, o Bloco de Esquerda disse que no que respeita à região, o Orçamento do Estado para 2022 apresenta mais do mesmo. Para além de faltarem matérias essenciais para a região, as que se encontram na proposta de Orçamento do Estado
são, como foram nos últimos anos, vagas, imprecisas e tememos que não sejam, uma vez mais, para cumprir. Muitos dos investimentos previstos para os Açores arrastam-se ao longo dos anos e, na verdade, as medidas inscritas no Orçamento de Estado parecem apenas servir para nos lembrarmos delas e não para a sua concretização. A proposta do Orçamento de Estado apresentada pelo Governo da República, suportado pela maioria absoluta do Partido Socialista, para além de não servir ao país e de não conter as respostas necessárias à grave situação criada pela crise inflacionista, em relação aos Açores é mais do mesmo. Declarações de António Lima, o líder do Bloco de Esquerda nos Açores. Os idosos a partir dos 80 anos e residentes em lares dos Açores começaram ontem a ser vacinados nas Ilhas Terceira e Santa Maria com a segunda dose de reforço, neste caso a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A Direção Regional da Saúde não se compromete com números, mas são esperadas taxas de adesão mais baixas, conforme avançou Berto Cabral, embora garantindo o governante que a região tem estoque suficiente de vacinas. Não nos vamos comprometer com o número exato por uma razão muito objetiva, que tem a ver com o número de casos que já aconteceu com a população acima dos 80 anos e até mesmo com a população dos lares. Olhando, por exemplo, para o caso da Ilha de Santa Maria, só havia um utente elegível no lar, tendo em conta todos os outros que tiveram recentemente Covid, mas é só um exemplo de como os números ficarão muito longe da vacinação primária e até mesmo da vacinação com a primeira dose de reforço. Berto Cabral, diretor regional da Saúde. A Assembleia Legislativa dos Açores reforçou o seu orçamento para este ano de forma a fazer face ao aumento de despesas com os gabinetes dos grupos e representações parlamentares. Recorde-se que no final do ano passado foi aprovada uma alteração orgânica para reforçar os gabinetes dos deputados, mas só agora se ficou a saber quanto vai custar a alteração, cuja garantia financeira advém naturalmente do orçamento da região, conforme explicou o Presidente da Assembleia, Luís Garcia. São mais 720 mil euros. Na altura da preparação do orçamento da região para este ano, tive o cuidado de, junto do então Secretário das Finanças e do Sr. Presidente do Governo, de acautelar esse valor desse impacto no orçamento da região. E, portanto, esse segundo objetivo visa transferir do orçamento da região para o orçamento da Assembleia o impacto dessa alteração orçamental que ronda os 720 mil euros. Uma das novidades é que o Parlamento açoriano vai passar a ter painéis de controle de tempo. Desde o início teve prevista essa instalação, mas nunca se avançou. Inclusivamente os painéis tiveram, se os seus deputados mais antigos lembrar-se-ão desses painéis, que foram entretanto retirados, mas que este ano, quer a mesa, quer a conferência de líderes, estamos de acordo em avançar com esse investimento. Luís Garcia, Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E já se conhecem os 21 inscritos para o Alemar Rally, prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial, pontuável para o Campeonato dos Açores e que se corre em São Miguel a 4 e 5 de junho. A encabeçar o lote surge o campeão Ruben Rodrigues com o Citroën C3 Rally 2, viatura idêntica à utilizada por Pedro Câmara. Outros dois pilotos com viaturas Rally 2 são Luís Miguel Rego, que lidera o campeonato com o habitual Skoda Fábia, e ainda Bruno Amaral em Forte Fiesta. A próxima prova do campeonato marca o final da fase de terra daquela competição, terminando também o troféu de ralis de terra dos Açores. Gilberto Ferreira em Forte, Hélder Miranda em Seat Ibiza, Rui Torres em Ford Escort MK2 e Bruno Tavares em Citroën C2 são os favoritos neste troféu. Destaque-se também ainda o regresso à atividade de Sérgio Silva, desta feita ao volante de um Renault Clio R3T. A lista inclui nomes como os de Filipe Marques em Citroën Saxo, Ruben Santos em Peugeot 106, João Faria e Francisco Costa, ambos em Peugeot 206 RC, ou ainda David Paiva num Peugeot 306. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Necessita de uma consulta médica acessível e a tempo? Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 18h30 e sábados até às 13 horas. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Foram as notícias da manhã no Rádio Clube de Angra, nesta terça-feira, 24 de maio. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo. Continuem na companhia da Voz da Terceira, com o Show das Manhãs e o Pedro Ferreira.
Informação Regional.